Convite, mais uma vez estar aqui. Eu acho que foi semana retrasada que eu estava aqui. Fico muito feliz. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, nós vamos estar lendo o verso 40 e o verso 41. Marcos capítulo 4, do verso 40 ao 41. Os irmãos encontraram? Vou estar lendo. Que diz: E disse-lhe, pois, que sois tímidos, ainda não tendes fé. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de graça, de poder, de misericórdia, bendito seja o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Senhor, bendito seja teu santo nome por essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui na tua casa. Nós saímos dos nossos lares, das nossas casas em um só propósito, Pai: te adorar, te bendizer, te exaltar e ouvir o Senhor falar conosco. Nós não viemos ver pessoas, nós não viemos numa praça, nós não viemos em um shopping, nós viemos clamar a presença daquele que tudo transforma. Ah, Pai, nós viemos exaltar e te bendizer em um culto de celebração a Ti, nesse início de semana que o Senhor nos concede, em tudo que o Senhor está nos proporcionando, ó Pai. Senhor, por isso, em nome de Jesus Cristo, o que eu lhe peço é que, Senhor, eu venho a ser uma ferramenta apenas um canal de edificação para a tua igreja, do qual o seu nome, somente o seu nome seja glorificado e exaltado, e o Senhor, que é o dono da igreja, opere conforme a tua vontade e o teu querer, e aviva os nossos corações enquanto ouvimos a tua palavra. Aleluias! Oh, glórias! Oh, glórias! Que essa transformação do qual nós vamos ministrar aqui, Pai, do que já tem sido ministrado através dos louvores, através do dirigente, Pai, possa alcançar nossa casa, nosso lar, nossa família, todos aqueles, Pai, que são queridos para nós. Continua conosco, aleluia, continua conosco, porque o seu Santo Espírito já se faz presente. Oh, Pai, faz a tua vontade. É o que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. Sou grato pela oportunidade que os irmãos me concedem. Quando foi feito o convite, eu falei para os irmãos lá de Jardim dos Francos, eu falei: gente, eu tenho que ir lá. Já tinha agenda no dia, na verdade. Aí eu falei para as secretárias, quem conhece as secretárias são uma bênção lá da igreja. Falei: mãe, eu preciso ir lá. Esses irmãos de Carolina, eles estão de parabéns. Na Semana Louvor eles estiveram com a gente, eu não tenho o que falar. Mas mais de parabéns ainda pela ação que vocês fizeram de ação de graças. Eu não sei se é a palavra certa de falar, de doação de roupa. Infelizmente, não consegui estar aqui com vocês. Eu não sei se eu compartilhei com o Edson, que nesse dia eu tive ministrando de manhã, à tarde, à noite. Só pela graça. E eu queria estar muito com vocês, mas pelo que eu vi nas fotos, pelo que eu vi, toda a divulgação que foi postada, vocês estão de parabéns. O reino de Deus é isso, gente. O reino de Deus é isso. Não é somente coisa que move o nosso coração para nós mesmos, mas nós somos edificados enquanto nós oferecemos algo para pessoas que não têm. E eu espero que eu possa ser um canal de bênção nessa noite para vocês, amém? Muitos de vocês já me conhecem, então dispensa toda essa formalidade de apresentação. Estou até de gravata hoje, eu falei: vou todo formal, todo bonitinho, tal. Mas estou feliz, irmão, realmente estou feliz.
O tema que me foi colocado para estar ministrando essa noite é aquele que tudo transforma. Temos uma leitura que seria a leitura de Marcos, no capítulo 35, que é o tema que a igreja está trabalhando, creio que durante esse mês. Isso é muito bom. Em Jardim do Franco nós também estamos fazendo isso, não nesse tema, mas estamos direcionando nesse sentido, e é mais fácil de conduzir a obra do Senhor, amém? Então, subordinado a esse tema, eu vou ministrar um pouco para vocês sobre isso. Quando eu olhei esse texto, eu falei, Senhor, a mensagem já vem toda já escrita, que já passaram tecnicamente, já escrita. Eu falei, Senhor, vai ser fácil. É só pegar e ler. Ah, gente, não deixa entrar num quarto e orar nas madrugadas, não. Não deixa fazer uma consagração, jejum, alguma coisa. Não deixa. E o Espírito Santo, quando você faz isso, o Espírito Santo te toca de maneira diferente, que ele fala de maneira diferente, amém? Não é cumprir protocolo ou então preencher agenda, não é nada disso. Mas é ministrar para a noiva do Cordeiro aquilo que o Espírito Santo quer falar. Que eu creio que o Espírito Santo inspirou a falar sobre isso. Veja o que está acontecendo, e eu quero fazer todo esse contexto. No capítulo 4 de Marcos, o Senhor Jesus Cristo ele está ministrando. O Senhor Jesus Cristo está ensinando as coisas a respeito do reino. Ele está falando sobre isso. Ele está ensinando, mas é chegado um determinado momento que o Senhor Jesus Cristo ele vai chegar e vai dizer no verso 35 do capítulo 4 de Marcos: naquele dia, já sendo tarde, disse para os discípulos, passemos para outra banda. Chega um determinado momento que Jesus Cristo ensina a multidão, separa os discípulos, ensina os discípulos, mas chega um determinado momento que Jesus Cristo chega e fala, vamos passar para outra banda. Vamos ir para o outro lado, em outras versões. Vamos ir para outro ambiente, para o outro lado do lago. E o verso 36 vai dizer, e eles deixando a multidão, levando consigo, assim como que estavam num barco, havia também com eles outros barquinhos. E se levantou-se um grande temporal de vento e subiu ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Simplesmente assim. Jesus Cristo chega para aquelas pessoas e diz, vamos passar para o outro lado. E em outra versão vai dizer que de repente eles são pegos por uma tempestade. Simples assim. Uma proposta de Jesus Cristo, do qual ele diz, vamos daqui até ali. O que vai acontecer no meio do caminho nós não sabemos, porque isso é indiferente, a ordem dele é só uma, vamos passar. A ordem dele é só uma, nós vamos sair daqui e nós vamos realizar alguma coisa. Mas, Jonathan, no meio do percurso pode chegar uma tempestade, no meio do percurso pode chegar um grande vento, mas independentemente do que está acontecendo, a proposta é vamos passar. Glória a Deus. Vamos passar. E o texto vai dizer que de repente, e não é motivo de me alegrar, mas isso acontece na nossa vida, acontece na minha vida, de repente chega a tempestade. Ela não marca um horário, não tem um script, um folhetinho, não tem um aviso no Face, não tem um aviso no Zap, não tem nenhum aviso dizendo a tempestade vai chegar. É quando nós menos esperamos, ela chega. E aí nos confronta, porque é no momento que nós não estamos preparados. Nós se preparamos para muitas coisas, mas quando nós menos estamos preparados, chega uma tempestade e a primeira coisa que passa na nossa mente é uma só. É momento de reduzir, é momento de parar, é momento de desistir, é momento de parar de congregar, é momento de parar de fazer a obra de Deus. Só que nós esquecemos de algumas coisas. Porque o texto, isso é muito lindo, o texto no verso 35 vai dizer que ele não vai chegar por discípulos, igual tem outras passagens que vai dizer que ele vai olhar para os discípulos e dizer, vão vocês na frente, eu vou depois. Jesus Cristo se coloca junto dizendo, nós vamos para o outro lado.
Deixa eu explicar isso melhor. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que, independente das circunstâncias que vai acontecer, Ele está num barco conosco e está dizendo: nós vamos. Não é que você vai, Ele está junto, nós vamos. Aleluia. E move o meu coração, porque no verso 38 vai dizer o seguinte: e eles estavam na popa. E ele estava, na popa, dormindo sobre uma almofada. Na quarta-feira eu estava ministrando sobre esse mesmo tema, lá em Jardim dos Francos. Só que, como é culto de quarta, nós temos uma maneira diferente de ministrar, um estudo. E eu estava pensando, falei, mas o que está acontecendo aqui, gente? Não sei se vocês já participaram de uma pescaria, ou de andar por barco por aí e tal, sei lá. Mas quando é numa pescaria, eu imagino assim, a pessoa vai levar o quê? Vai levar um anzol, vai levar a vara, vai levar a isca, essas coisas. Aí eu, com a minha mente de um jovem pregador, conjecturando, eu imagino Jesus Cristo passando com uma almofada. Gente, vocês pararam para pensar nisso? Porque o texto está dizendo que ele está dormindo em cima de uma almofada. E sabe o que mais mexe comigo? Porque, ó a continuação. E despertando, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Tem 12 discípulos que estão assustados dentro de um barco, porque as ondas estão muito fortes, as águas já estão entrando dentro do barco, e tudo tem no sentido que o barco vai afundar, naufragar. Os homens tudo acordado, com medo, e Jesus Cristo dormindo. Gente, isso não cabe na minha cabeça. Não cabe. Como assim, Jonathan? Não cabe. Sabe por quê? Porque nós achamos que as nossas tempestades vai acordar Deus, ou vai mover Deus. Não que eu esteja falando alguma heresia. Jonathan, a Bíblia vai dizer que Deus não dorme. Eu sei, eu conheço o versículo, mas nós estamos contextualizando um texto. Mas as nossas tempestades, os nossos problemas não são tão grandes o suficiente para incomodar o Senhor. Está tendo uma tempestade, o barco está se enchendo de água. Eu tenho uma facilidade de dormir em todo lugar. Quando eu volto do serviço, eu encosto no vidro assim, do ônibus e esquece. Passa a viagem inteira dormindo. Esses dias o cobrador do ônibus, ele me acordou, eu estava no ponto final aqui do terminal Cachoeirinha, os ônibus estavam tudo apagados e só eu lá dentro. O motorista já tinha saído, ele olhou que tinha alguém na janela, assim, dormindo, aí ele entrou e falou: e aí? Eu tenho essa facilidade, mas, gente, já pensou você dormir num lugar que está totalmente molhado? Tenta entrar nesse cenário desse barco, irmãos. Tem uma tempestade muito grande. O barco está se enchendo de água. Tem 12 homens que eram para ser corajosos e estão gritando: Senhor, nós vamos morrer. Nesses momentos de tempestade, nós até esquecemos das grandes promessas, porque Jesus Cristo veio para trazer uma resposta de vida. E o que estava escrito nos Salmos, o que estava escrito através de todos os profetas, é que ele haveria de padecer, de ser crucificado e padecer por 3 dias, por 3 noites, não em um barco. Nós esquecemos das promessas. Não é dentro de um barco. Nosso Salvador não veio para morrer dentro do barco. E esquecer até daquilo. Então, a tempestade não conseguiu acordar o Senhor. Todo aquele ambiente não conseguiu acordar o Senhor, mas o que conseguiu despertar o nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento foi os discípulos. Eu estava orando. Eu falei: Senhor, fala comigo, Pai. Fala mais. Eu sei que já tem um script, já tem tudo preparado. Mas fala mais, Pai. Sabe por quê? Porque eu não consigo entender algumas coisas. Embora esteja escrito, mas eu não consigo entender porque o Senhor permitiu tudo aquilo. É para que eles entendessem que no meio dessa tempestade também é local de descanso. O local da tempestade não é local para você entrar em desespero, não, e querer jogar tudo para o alto. É o local para onde você tem que manter a fé.
Porque os discípulos estão aqui tentando do jeito deles, eles estão remando, eles estão tentando tirar água, mas eles entendem que agora não cabe mais a eles têm que recorrer àquele que tudo pode. A Jesus Cristo, aleluia. Então eles vão recorrer, sabe o que é isso? Jesus Cristo estava falando comigo, Jonathan, não chega para mim se apresentando as suas coisas. O emprego está difícil. Está difícil dentro de casa. Está difícil o ministério. Está difícil isso, está difícil aquilo outro. Não é assim que nós devemos se apresentar a Deus. Não. Com as nossas tempestades para poder acordar Jesus Cristo. É da maneira certa. Senhor, tu podes, tu podes. É clamando, independentemente do cenário. E o que me move mais no meu coração é o versículo 41. Gente, isso é lindo. Verso 41 vai dizer o quê? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? É o nosso Jesus Cristo. É o nosso Jesus Cristo. Eu acho engraçado e eu acho interessante tudo isso, porque tudo é para glorificar o nome do Senhor. Embora a tempestade esteja grande e as ondas estejam grandes, Jesus Cristo se apresenta e Ele vai virar para o vento dizendo para acalmar, para o mar dizendo que se acalme. E agora sim vai haver um temor dentro daquele barco. E agora sim vai cair sobre eles um temor. Mas quem é este? Quem é este? Sabe quem é esse? É aquele que em Gênesis disse que haja luz. É aquele que criou todas as coisas. É aquele que transformou todas as coisas. Sabe quem é este? Aquele que estremeceu o monte quando recitou os seus mandamentos. Sabe quem é este? Oh, aleluias! É aquele que dá vida. É aquele que tem poder para curar, para libertar, independentemente das minhas tempestades. O Todo-Poderoso ainda está no seu alto e sublime trono. Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias! Há uma proposta. Há uma proposta para aqueles discípulos. É que a fé deles sejam exercitada. Sabe por quê? Porque parecia que eles ainda não tinham fé. Que eles ainda não tinham compreendido que quem estava junto com ele é o Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. É para exercitar, irmãos. Eu sempre fui assim. Ouvi bastante milagres, bastantes feitos. Mais da minha mãe, mesmo ela não sendo do mesmo ministério. E na minha igreja local, os irmãos mais antigos, eles sempre contavam bastante testemunhos de milagres. Há pouco tempo atrás eu fui fazer uma viagem missionária e eu pedi bastante para Deus: Senhor, eu quero começar a contar os meus testemunhos, os meus milagres. Mas sabe quando de vez em quando você ora? Já tivemos algumas experiências no contexto de hoje que até me assusta. Normalmente no contexto de hoje, quando algumas pessoas caem endemoniadas, tem pessoas que têm medo. Tem outros que procuram o número da polícia para ligar, gente. É sério, é sério. Isso é uma verdade. E eu pedi: Senhor, eu quero viver. E quando eu estava em viagem, nós tínhamos uma missão, e eu compartilhei isso ontem, na igreja. Nós tínhamos uma missão. Nós fomos para a Argentina com o intuito: construir uma igreja. Reformar a igreja, na verdade, estava construída. Nós construímos uma parte e reformamos outra. Só que a igreja, vocês também tiveram o mesmo contexto que nós de Jardim dos Francos. Tinha bastante vazamento. Eu tenho uma empresa de construção e eu entendo de construção. Eu entendo. Então, quando eu cheguei e olhei para a igreja e olhei que nós tínhamos, eu acho que era 10 dias, a primeira coisa que eu falei: impossível. Deus estava trabalhando no meu coração, eu nem sabia. Eu falei: não é possível, porque a parede
a parede estava jorrando água. Não, gente, tinha uma cachoeira por lá de dentro. A primeira igreja nossa que eu vi com cachoeira por dentro. E tinha. E ficava lá. Aí o pastor Osmar, ele pegou e falou para mim, Jonathan, você vai pintar essas paredes. Aí eu olhava para a água. Falava, vou pintar essas paredes. Não será possível? Na minha mente. Eu falei, eu entendo de obra, não será possível. Nós tínhamos um muro para construir pelo lado de fora. E chovia bastante. Eu falei, gente, você vai colocar massa? Vai chover, a massa vai cair. Você vai colocar o bloco? Não tem massa. Aí você vai colocar a massa de novo. Vai chover? A massa vai cair. É impossível. Mas sabe, quando nós se reunimos a primeira vez, nós oramos e nós pedimos, Senhor, que nós possamos conseguir construir essa igreja nesse prazo. E o Senhor confirmou, vocês vão em missão para construir, para reformar essa igreja. No meio dessa embarcação, eu esqueci quem é que estava dentro do meu barco. Sabe, uma coisa tão maravilhosa, e eu não vou me estender, mas uma coisa tão maravilhosa que aconteceu foi porque eu estava lá pintando as paredes. Tranquilamente, sem me tocar do milagre que estava acontecendo. E estava lá pintando as paredes, pintando. Dia de chuva e eu pintando as paredes. Depois, no outro dia, nós volta, tá tudo sequinho, tudo bonitinho, e eu nem me toquei. Mas só que teve um dia que, enquanto eu estava lá, os meus funcionários daqui, eles me ligaram e falaram, Jonathan, sua empresa vai falir. Está acontecendo um monte de coisa. E eu fiquei todo atordoado. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí depois, eu estava todo preocupado. Chegou o pastor, sentou do meu lado e conversou. Falou, filho, nós estamos vivendo milagres aqui. E eu clamando, Senhor, fala comigo, fica do meu lado. Aí o pastor pegou e falou, enquanto nós estávamos reformando aqui, na verdade ele falou mais num contexto quando eu estava lá. Enquanto você estava pintando, Jonathan, você não percebeu, mas a mão de Deus estava secando as paredes. Não, irmão, parece que vocês não entenderam. Esse glória a Deus foi para quem não entendeu, só pode. Mas enquanto eu estava pintando as paredes, eu clamando e pedindo, Senhor, fica do meu lado. Deus estava perto de mim. O pastor estava falando, era como se Deus estivesse passando assim as mãos e falando, ó, tem um ambiente. Ei, exercitar a fé é isso. Ah, quando eu voltei de lá, mas voltei um menino valente. Hoje, é bom quando você vive milagres. É quando você prova de milagres e quando você entende que o propósito de Jesus Cristo é bem maior. Porque quando você vive um milagre, você sai diferente. Você sai diferente. Você sai com vontade de orar por todo mundo. Se o irmão tiver com dor de cabeça, ou se o irmão caiu um cisco no olho, você já quer chamar o irmão para orar. Porque você está cheio. Agora, eles vão acontecer o quê? Eles vão ter uma experiência no meio da tempestade. Para viver uma experiência maior do que o Deus está preparando para eles lá. Porque quando eles vão chegar do outro lado lá, tem um endemoniado que já vai chegar se apresentando aqueles que destruíam as correntes, aqueles que eram forte e poderoso, mas quando vai se apresentar perto de Jesus Cristo, vai dizer, ó Senhor, o que é que eu tenho contigo? Me mexe esse texto, Jonathan. Mas por que esse texto te mexe? Porque eu estou vendo o inimigo, pode-se dizer assim, se prostrando e dizendo, Senhor, o que é que eu tenho a ver, o que é que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Aí vai acontecer aquilo que é tão lindo. O propósito de tudo aquilo de Marcos, do capítulo 4 para o capítulo 5. Jesus Cristo está ministrando sobre o reino e eles vão viver um milagre no meio para depois ele chegar cheio de autoridade quando Jesus Cristo realizar maiores obras. Efésios 3:20 vai dizer que o nosso Deus é capaz de obras maiores. A Bíblia inteira vai dar respaldo para isso. Amados, eu não quero me estender demais. Não. Eu quero que vocês saiam e que vocês compreendam essa mensagem. Essa mensagem que eu quero trazer para vocês é nesse sentido. Que independentemente da sua situação, do que você está vivendo, exercite a sua fé dentro desse barco, que uma hora ou outra vai mudar o cenário. Mas, Jonathan, e se o cenário não mudar, irmãos? Nós não deixa de ser crente se o cenário não mudar.
Sabe, se tudo estiver difícil, sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar a nossa Bíblia, andar com toda a fé, cantar louvores e exercitar a nossa fé. Se as coisas não mudar, se nada acontecer, sabe o que nós devemos fazer dentro de casa? E eu gosto de fazer muito isso. É enquanto estiver lavando a louça, é continuar louvando a Deus, continuar entoando os louvores. Sabe o que deve acontecer enquanto nós estivermos no contexto fazendo comida, quando nós estivermos no contexto arrumando a casa, nós devemos sim glorificar o nome do Senhor. Oh, glória! Quando nós estivermos no trânsito e quando vier aquela tempestade, em vez de vir aquela palavra, nós devemos glorificar o nome do Senhor, aleluia. É o nosso testemunho, é a nossa caminhada que vai fazer que no final o propósito de tudo isso seja conquistado. Vidas sejam transformadas. Não há nenhum outro sentido para as nossas reuniões. Se nós não for edificados, se nós não for transformados, e nós entender a transformação de Cristo e edificar outras pessoas. Vocês acreditam que Deus é um Deus que transforma? Não, estou falando sério, gente. Vocês acreditam? Eu acredito. Atrás eu falo, Jesus me transformou. Jesus fez um milagre. Porque a metade dos meus amigos, uns estão presos, outros estão mortos. Por graça, tem alguns que daquela época ainda estão vivos. Quem sabe não era para eu estar nessa lista também. E eu não posso, agora que eu recebi tudo isso, me tornar hipócrita ou talvez inconsequente de guardar só para mim, mas não, a transformação que veio para a minha vida, aquilo que chegou até mim, tem que chegar a outras pessoas. Sabe por que eu parabenizei vocês? Não é puxando o saco, que vocês não precisam disso. Tudo que vocês vão fazer é para a glória do Senhor. Amém? Eu parabenizei porque é um gesto simples. Talvez uma pessoa tenha chegado aqui, talvez não tenha nem tempo para ouvir a palavra, talvez para receber a oração, mas com uma roupa que vocês deram, foi uma semente. Eles vão lembrar que tem uma igreja, que teve irmãos que fez alguma diferença. E talvez aquela roupa, e talvez aquele abraço, e talvez aqueles doces, aquele alimento, vai ser a semente de uma grande transformação. Irmãos, eu vou fazer só uso de 2 minutos. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus. A mensagem é simples, eu espero que os irmãos compreendam. Amém? Que não faz sentido nós se reunirmos e no final não entendermos a mensagem. E nós vamos orar neste momento. Nós vamos pedir para que Deus trabalhe em nossa vida, alcance nosso lar, nossa família. Muitas das vezes, eu deixei de orar por alguns parentes meus, sabe por quê? Porque eu clamava, orava, pedindo que o Senhor transformasse, que o Senhor libertasse de algumas coisas, e a libertação parece que não acontecia. Aí eu abri a mão. Não é tempo de nós abrir mão. Não. Não é tempo de nós desistir pelas pessoas que ainda necessitam de cura, de resposta, de restauração. É tempo da igreja continuar persistindo. Não é esse o intuito desse mês? Exercitar a fé. Quem sabe no final desse mês nós vamos ter testemunho aqui na frente que a nossa fé fez resultado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos, ó Deus, que acalma a tempestade. Nós louvamos, ó Jesus, aquele que tudo transforma, aquele que tudo realiza. Nós louvamos aquele Deus que trabalha no nosso interior, no nosso coração. Nós louvamos o Senhor que nos retirou das nossas casas e nos trouxe até aqui. Nós não viemos aqui porque nós não tínhamos nada para fazer, nós viemos aqui porque o Seu Santo Espírito nos incomodou a estar aqui para ouvir da Tua palavra, Pai. E Senhor, o Teu Santo Espírito nos incomodou para que nós podemos ouvir e lembrar que um determinado momento da nossa vida, nós estivemos na frente de uma igreja
levantando as nossas mãos, dizendo que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E a partir daquele momento o Senhor transformou as nossas vidas, nos tirou de uma vida de escuridão para a luz. E o Senhor foi a melhor resposta, Senhor, para nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos lares. E Pai, é por isso que agora nós entendemos porque o salmista dizia que vale mais um dia em tua presença, na tua casa, do que milhares de dias em outros lugares. Agora sim nós compreendemos porque o cristão sim consegue passar pela adversidade, pelas dificuldades, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, pois afinal isso é promessa, que o Senhor deixaria o seu Espírito Santo conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, nesse momento que queremos apresentar a Ti, é perdão, Senhor. É perdão por cada vez que a tempestade chegou e nós muitas das vezes falamos mal contra Ti, ou se sem querer falamos mal contra os nossos irmãos, ou muitas das vezes sentimos vontade de abandonar. Quantas das vezes já entramos em Tua casa dizendo é o último dia? Mas o Teu Espírito Santo tem trabalhado, porque já passou tantos dias e nós ainda continuamos de pé. Nós ainda estamos aqui, orando, buscando o Teu santo nome, Pai. Mesmo se a tempestade ainda não tenha acalmado, uma certeza nós temos, que é Jesus que está dentro do nosso barco. É Jesus Cristo que deu a palavra de autoridade, de poder, dizendo que nós vamos passar. Aleluia! Será manai sui. Oh, glória! Oh, Pai, eu tenho provado dia após dia de um Deus que faz milagre. Cada vez que eu acordo, cada manhã, cada vez que eu tenho um separado momento para estar contigo. Oh, Pai, eu sei que tem muitos irmãos que têm muitas experiências, Pai, aqui. Não deixa que eles esqueçam aquilo que o Senhor tem feito no meio deles, mas que eles possam lembrar para quando eles retornar para suas casas, para os seus lares, ver um altar cheio de autoridade, de poder. Abadaço e canterabai. Oh, glórias! Oh, Pai, para que eles possam entrar dentro dos seus lares, e aqueles parentes que estão num vício de drogas, em vício talvez do álcool, preso por algumas coisas, o sangue de Jesus tem poder para libertar. E Senhor, que em nosso tempo ainda, que em nossos tempos, em nossos dias, nós possamos ver aqui na frente, nos cultos de sábado, testemunhos dos milagres que o Senhor tem feito. Senhor, e mais um pedido eu lhe peço. Senhor, venha nos chacoalhar, venha mexer com a gente cada vez mais, venha nos incomodar pelas madrugadas, para que nós venhamos lembrar do nosso local de oração, porque muitas das vezes o Senhor permite a tempestade para que nós possamos lembrar que Jesus ainda está no barco, que nós temos que clamar a Jesus, que nós temos que buscar a Jesus, porque se não tivesse tempestade nós não clamaria. Então, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem permitido é para a Tua glória, para o Teu louvor. E no final nós vamos cantar um grande cântico, Pai. A nossa vitória não está aqui na terra, está no céu. E arabadasse. E naquele grande dia essa igreja, essa noiva do Cordeiro vai estar cantando um hino a Ti, Pai. Nós sabemos de uma coisa: nosso papel é se esforçar, é ter bom ânimo, porque o Senhor já prometeu que está conosco. Aleluia. Senhor, confronta o nosso coração. Toda vez que nós pensamos em desistir, em parar, em desanimar, para que nós possamos continuar tendo fé,
E, Senhor, trabalha no coração dos líderes, trabalha no coração dos consagrados, esses que estão à frente da obra muitas das vezes, que, Pai, eles venham ser exemplo de fé para cada um de nós. Continua dando inspiração divina nos projetos, nas ideias. E, Senhor, que os lares, as casas, os bairros sejam alcançados e o seu nome venha a ser glorificado. É isso que nós te pedimos, Pai. É isso que nós te pedimos. Que o teu Espírito Santo possa estar conosco. O culto não vai terminar quando nós falarmos, quando nós se despedirmos, não. O culto vai continuar dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Então, Pai, continua conosco. Continua com essas irmãs. Continua com esse sacerdote dos lares. Quando ele estiver trabalhando, Senhor, se eles perceber que assim como o Senhor fez comigo lá naquela viagem, o seu Santo Espírito possa estar do lado deles. Ah, Pai, faz a tua vontade, o teu querer. É o que eu lhe peço. É o que eu lhe peço, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor.